e os fatores que regulam esse ciclo, tá? Quando a gente fala de ciclo celular, a gente lembra logo de processo proliferativo, né? E segundo a definição que os livros trazem, né, se trata de uma série complexa de eventos que é altamente regulado e que culminam na duplicação do DNA e na divisão da célula. A gente avaliando esse ciclo celular do ponto de vista da patologia geral, a gente vai avaliar todo esse processo que ocorre até a questão da divisão celular propriamente dita, tá? O ciclo celular, ele é um processo fisiológico, ele não é patológico da forma como a gente vai ver aqui, certo? Só que para a gente começar a entender por que que há uma desregulação em alguns tipos de doença, é importante que a gente revise bem o ciclo celular, que a gente trate bem aprofundado desse ciclo celular e a gente consiga entender depois, né, algumas alterações patológicas que acontecem nesse ciclo, tá? Então, inicialmente, para que a gente faça um breve resumo, o ciclo celular basicamente está descrito aqui, né, nesse slide. A gente tem um fator, né, de crescimento que vai se ligar àquela célula quando há necessidade de proliferação, tá? Por isso do nosso sistema ser tão regulado, né, a gente consegue fazer com que haja uma proliferação celular só quando há uma necessidade, e quando não há necessidade, essa proliferação celular, ela acontece de maneira mais lenta, né, ou então, aquela célula que já entrou no processo de divisão celular, ela não caminha, né, nessa escala de divisão, se realmente todos os fatores necessários para que essas células se dividem não estejam presentes, tá? Então, para isso, para que a nossa homeostase em relação à proliferação celular seja mantida, pessoal, só parar um pouquinho que eu acho que tem alguém pedindo para entrar, só um minuto. Pronto. Bom, então, para que essa homeostase em relação à proliferação seja mantida, a gente tem uma série de eventos acontecendo de maneira regulada, onde as ciclinas e as CDKs são os principais agentes que trabalham na progressão dessa célula no ciclo celular, certo? Então, para que, uma vez que uma célula ela entrou no processo de divisão celular, após a ligação de fatores de crescimento, ela não caminha de maneira automática nesse ciclo. É importante que cada fase vá acontecendo de maneira orquestrada, para que então a fase seguinte entre em ação, tá? Então não é uma coisa automática. Bom, e aí, como que ocorre, né? Então, se a gente for pensar do ponto de vista prático ao final, o ciclo celular, ele serve mesmo para que uma célula, ela se divida e se transforme em duas novas células exatamente iguais àquela célula que originou inicialmente essas duas novas células, né? Com a mesma quantidade de material genético e com as mesmas características, certo? Então, nas células somáticas, né, a gente tem a mesma quantidade de cromossomos nas duas células filhas que vão ser geradas ao final do ciclo celular. E aí, esse ciclo celular, ele é dividido basicamente em duas fases, tá? A gente tem duas fases distintas, né? E dentro dessas fases a gente tem várias subdivisões em relação ao ciclo celular. Mas as grandes fases são a intérfase e a mitose. Na fase da intérfase é o período compreendido entre duas mitoses, onde a célula se prepara para entrar no processo de divisão celular. Tá? Então, né, no processo de intérfase, na fase da intérfase, eu tenho toda a preparação da célula e duplicação do DNA, enquanto na mitose eu tenho a divisão celular propriamente dita, tá? Mas para que essa mitose aconteça, o processo da intérfase tem que ter acontecido de maneira adequada, todos os materiais necessários para que essas células se dividam e sejam exatamente iguais, já aconteceram na intérfase, para que então, na mitose, a célula somente entre em divisão, tá? Então, na intérfase é o processo inicial, onde toda a célula se prepara para essa divisão.
E aí, como ocorre, a gente já tinha falado, que há necessidade de ligação de um fator de crescimento, né? Então, desculpa, gente. Eu vou ter uma ligação de um fator de crescimento em um receptor, essa vai ser a sinalização de que há uma necessidade de que essa célula entre em processo proliferativo, ela inicia o ciclo celular, então, fator de crescimento que podem ser várias proteínas diferentes, várias substâncias diferentes, que vão se ligar ao receptor, e uma vez que essa proteína se liga ao receptor, ela torna esse receptor ativo, tá? Por sua vez, o receptor vai ativar proteínas que são transdutoras de sinais e vão fazer com que essa informação chegue até o núcleo, né, de que há necessidade de que essa célula entre em proliferação. Então, essa mensagem vai sair do meio externo, através da ligação do fator de crescimento, e vai atravessar todo o citoplasma celular, com essas proteínas transdutoras de sinais, e ao final vai chegar até o núcleo da célula, e mostrando, então, que essa célula vai precisar entrar em divisão celular, né? Vão ser ativadas proteínas regulatórias nucleares, que, então, fazem com que essa célula entre no ciclo celular propriamente dito, tá? Então, esse é um processo altamente regulado, e a célula só entra em divisão quando tem uma ligação de um fator de crescimento, certo? Em relação a esses fatores de crescimento, eu tenho mais ou menos 50 tipos de fatores de crescimento, né, no nosso organismo diferentes, que conseguem promover a proliferação celular. Vários tipos diferentes de células são capazes de liberar fatores de crescimento, dentre elas, células epiteliais lesadas, células do tecido conjuntivo, quando tem algum tipo de lesão, e células inflamatórias, são as principais liberadoras de fatores de crescimento, tá? Então, quando eu tenho algum processo patológico no organismo que mostra que há necessidade de renovação celular, então esses fatores de crescimento começam a ser liberados por essas células e induzem, então, a proliferação, tá? Então, mais uma vez, como a gente já tinha falado, de acordo com a necessidade do organismo. E para cada fator de crescimento liberado, existe um receptor específico, né? Então, a gente tem uma ligação tipo chave fechadura, né? Então, esse receptor, ele só consegue, esse fator de crescimento, ele só consegue se ligar ao seu receptor específico, e aí, a partir dessa ligação, toda aquela cascata de eventos vai acontecendo, como a gente já tinha falado no slide anterior, tá? E aí inicia a transcrição gênica e a orientação de que essa célula precisa entrar em proliferação. Bom, e aí, em relação aos fatores de crescimento, né, eles podem ser fatores de crescimento de ampla especificidade e de estreita especificidade. Então, qual é a diferença? Esses fatores de crescimento de ampla especificidade são aqueles fatores de crescimento que estão presentes, cujos receptores estão presentes em várias células, né, que eles são produzidos por vários tipos de células diferentes, como fator de crescimento derivado de plaquetas, derivado de células epiteliais, de células de vasos sanguíneos, né, de fibroblastos. Então, esses tipos de fatores de crescimento são chamados de fatores de ampla especificidade, porque estão presentes em vários tipos celulares diferentes, esses receptores, né, então eles conseguem promover a proliferação de vários tipos celulares diferentes. Existem outros fatores de crescimento que são de estreita especificidade e que só estão presentes em células específicas, certo? E por isso são chamados de estreita especificidade. Pessoal, se tiver muito rápido, vocês não estiverem entendendo alguma coisa, avisem, tá? Bom, e aí, em relação ao controle do ciclo celular, a gente já tinha falado, né, que são eventos altamente regulados e que existem vários tipos de controladores nesse ciclo, né? Inicialmente, que a gente já falou dos fatores de crescimento, para iniciar o processo de indução de célula entrada no ciclo de célula, que a célula entra no ciclo celular. Em relação a, uma vez que a célula entrou no ciclo celular, existem diversos controladores, tanto controladores positivos como controladores negativos desse ciclo celular. Os controles
os controladores positivos são aquelas células, aquelas proteínas, né, que vão estar relacionadas diretamente com a progressão daquela célula no ciclo celular. Tá? Então, essa progressão vai ser regulada principalmente por ciclinas e por CDKs, que são as quinases dependentes de ciclina. Essa CDKs, o nome dela já está dizendo, né, uma característica que a gente vai dizer um pouquinho mais na frente, mas as CDKs, elas só são ativadas na presença de ciclinas, tá? Então, por isso o nome dela, quinases ciclina dependentes, tá? Então, as ciclinas e as CDKs, elas trabalham no processo do ciclo celular, atuando como controladores positivos. O ciclo celular só vai progredir para a fase seguinte se essas ciclinas e CDKs estiverem presentes, tá? As ciclinas, né, elas, o nome já diz, né, ela, ciclina de cíclica, ela está presente em quantidades variadas no decorrer do ciclo celular. Ela aumenta numa determinada fase e depois ela diminui, né, então vai tendo oscilação em relação ao tipo de ciclina presente em cada uma das fases do ciclo celular. Tá? Então, elas são sintetizadas em fases específicas e logo após a sua utilização, elas já são destruídas, tá? E elas vão atuar junto com as CDKs. Então, as duas sempre estão juntas para que estejam ambas ativadas. Ciclina separado e CDK separada não tem nenhum tipo de ação no processo do ciclo celular. Somente quando elas se juntam, que estão na forma ativa, aí sim elas conseguem regular positivamente esse ciclo. As CDKs, né, também são controladores positivos, como a gente já tinha falado, só que diferente das ciclinas, que elas vão variando no decorrer do ciclo, vão aumentando e diminuindo a sua quantidade, as CDKs, elas estão presentes durante todo o ciclo celular. Só que, como elas dependem das ciclinas para serem ativadas, elas realmente só vão estar ativas naquelas fases específicas, certo? Em algumas fases, por conta dessa ligação ciclina CDK, tá? Então, quando a ciclina se liga à CDK, elas se transformam em CDKs ativadas e elas têm, então, capacidade de fosforilar proteínas, ou seja, inserir um grupamento fosfato em algumas proteínas específicas, que esse processo de fosforilação pode trabalhar tanto fazendo a ativação dessas proteínas, quanto inibindo a sua ação. Tá? E aí, esse processo de fosforilação, que é mediado por CDKs ativadas, ele vai fazer com que essa célula vá progredindo nas diversas fases do ciclo celular, certo? A gente está introduzindo aqui para depois a gente falar especificamente de cada ciclina e CDK que está aumentada em cada fase do ciclo. Então, a gente falou que as ciclinas são os reguladores positivos e a gente também tem controladores negativos do nosso ciclo celular, que fazem com que haja, então, a parada da célula em algumas fases específicas para avaliar se realmente aquela célula está com todo o material necessário para progredir para a fase seguinte, se não há nenhum tipo de erro grosseiro naquela proliferação dos materiais que estão nesse processo de divisão celular, né? Então, se houver algum tipo de erro grosseiro, esse erro vai ser corrigido nesses momentos de parada, que são mediados por controladores negativos do ciclo, ou ainda, se essa célula tiver com um erro muito grande, né, e que não for passível de correção, essa célula vai, então, ser enviada para a apoptose. Tá? Então, esses controladores negativos são cruciais para que a gente não tenha células sendo formadas de maneira aberrante no nosso organismo, certo? Então, quando eu tenho qualquer alteração nesses controladores negativos, eu tenho que ficar atenta, porque há a possibilidade de células defeituosas passarem nesse processo do ciclo celular e aí apresentar, então, algum tipo de alteração patológica, tá?
Os principais controladores negativos do ciclo celular são as CDKIs, o complexo ubiquitina e as fosfatases. A gente vai falar cada um deles um pouquinho mais detalhadamente. Vocês estão entendendo, pessoal? Estão escutando? Sim. Sim. Ainda bem que alguém responde, obrigada. Bom, então, pessoal, em relação aos controladores negativos, o primeiro que a gente vai falar são as CDKIs, né? CDKI, né, é uma abreviação de inibidores de CDKs, né? Esse I vem de inibidores. E são, então, né, daí a gente já sabe que são proteínas que vão interagir diretamente com aquele complexo ciclina CDK, ou mesmo somente nas CDKs, promovendo o bloqueio da sua atividade. Certo? Os CDKIs são os principais controladores negativos do ciclo celular, são os que mais atuam, tá? E existem CDKIs que são específicas, atuam somente na fase G1 do ciclo celular, e existem controladores negativos que são inespecíficos e que atuam em diversos momentos do ciclo celular, tá? Exemplos de controladores negativos específicos, a gente tem o P15, o P16, o P18 e o P19. Aí você pode me perguntar, né? Se a gente está aqui na sequência, cadê o P17? Na verdade, nem todas essas proteínas da sequência atuam diretamente no ciclo celular, né? Receberam essa nomenclatura, porque inicialmente acreditava-se que todos estavam influenciando no ciclo celular, mas depois identificou-se que algumas não estão trabalhando aí diretamente, certo? Então, os controladores específicos, a gente tem como exemplo esses, né, P15, P16, P18 e P19, e como controladores inespecíficos, a gente tem o P21, P27, o P53 e o P57, né, que são proteínas que atuam em várias fases do ciclo celular, promovendo aqueles momentos de parada para avaliar se realmente a célula está apta a progredir para a fase seguinte do ciclo celular. Bom, e aí o próximo controlador negativo que a gente vai ver é o complexo ubiquitina. Esse complexo ubiquitina, ele tem a função de degradar as ciclinas depois que elas foram utilizadas, né? A gente já falou que as ciclinas, elas aumentam e diminuem a sua concentração no decorrer do ciclo celular. Então, após a utilização daquela ciclina na fase do ciclo celular, o complexo ubiquitina trata de degradar essa ciclina que foi já utilizada. E também de degradar outras proteínas do ciclo celular que não são mais necessárias, tá? Então, é como se ele saísse fazendo uma limpeza geral de todos aqueles controladores que não são mais necessários. E aí, nesse processo, né, ele vai impedir a progressão do ciclo celular, né, mediado por essas ciclinas, nesse caso. E existem outros controladores negativos, que são as fosfatases. E elas são enzimas que trabalham diretamente no processo de desfosforilação. Então, como é que é isso, né? As ciclinas e o complexo ciclina-CDK, eles podem ser inativados pela remoção de um complexo, de um grupamento fosfato, tá? Então, lembra que a gente falou que eles trabalham fosforilando algumas proteínas? Então, quando eu tenho quando eu tenho a remoção desse grupo fosfato, eu tenho, então, a inativação desse complexo ciclina-CDK e das próprias CDKs, certo? Fazendo com que não haja a progressão no ciclo celular, porque esses complexos estarão inativados, certo? E aí, terminando a parte de introdução, a gente vai falar agora dos checkpoints, né, que são pontos de verificação que são fundamentais no nosso organismo para que haja, então, monitoramento desse processo de divisão celular, avaliando se há algum tipo de alteração. Como a gente já falou, né, os inibidores, os controladores negativos, os inibidores do ciclo celular, eles param, né,
o processo de divisão celular naquele momento, para que haja, então, uma avaliação das mutações. Então, esse momento de parada é chamado de checkpoints, e eles acontecem em algumas fases específicas do ciclo celular, que a gente vai ver mais à frente, tá? E ele vai impedir essa progressão até que haja a correção completa dos erros. Como a gente já tinha falado antes, né, se esses erros puderem ser corrigidos, serão reparados, se não, essa célula será enviada à apoptose. Bom, então, importante a gente tirar dessa introdução que a gente fez até agora, é que todas essas estruturas de proteínas envolvidas nesse processo de evolução do ciclo celular são codificadas por genes específicos, né? Vocês estão fazendo odontogenético, vocês sabem que toda proteína é codificada por um determinado gene. Logo, a gente consegue concluir, se eu tiver algum tipo de mutação nesses genes que regulam o ciclo celular, eu vou ter a formação de proteínas alteradas e, consequentemente, eu vou ter uma alteração no controle do ciclo celular, certo? E isso pode fazer com que essa célula, ela se desenvolva, ela prolifere menos, ou o que acontece na maioria dos casos é que ela comece a proliferar em quantidades muito maiores e de maneira desregulada quando eu tenho uma alteração de mutação nesses genes que codificam proteínas envolvidas no ciclo celular, tá? Então, normalmente, quando eu tenho alguma neoplasia maligna, eu tenho algum tipo de mutação em genes que regulam o ciclo ou várias mutações em genes que regulam o ciclo celular. E aí a gente entra no ciclo celular propriamente dito, e aqui está esse círculozinho que é muito comum a gente encontrar toda vida que há algum tipo de conversa sobre ciclo celular. Aqui a gente vê, né, que há uma fase grande chamada de intérfase e uma fase menor chamada de fase mitótica. Vou colocar aqui só uma canetinha. Bom, então essa fase maior que a gente tem aqui, ela é chamada de intérfase. Nessa intérfase, eu tenho uma divisão de várias fases, né, que estão aqui colocadas. Fase G0, G1, S e G2. E são nessas fases que ocorrerão todos aqueles processos que a gente falou até agora. A ação das ciclinas, dos complexos CDKs e dos inibidores, além dos checkpoints, avaliando se todo esse processo de divisão celular ele está acontecendo de maneira adequada, tá? E em seguida, após a intérfase, onde eu tenho toda a preparação da célula, como eu já tinha falado para vocês, a gente vai ter, então, a entrada da célula na fase de mitose propriamente dita, onde eu vou ter a divisão dessa célula e formação de duas novas células exatamente iguais àquela célula original. Em relação à intérfase, ela é a fase maior do ciclo celular. Tá? Então, dentre todas as fases, a gente for comparar a mitose e a intérfase ela é muito maior, ela dura cerca de 90 a 95% do tempo do ciclo celular, ou seja, a célula passa muito mais tempo em intérfase do que em mitose propriamente dita, tá? A gente fala muito de mitose é porque a célula vai entrar em mitose, mas para ela entrar em mitose, ela tem que passar um bom período antes em intérfase, se preparando para, então, entrar em divisão celular. O tempo de uma intérfase é muito variado de célula para célula. Depende muito e pode variar de 16 até 24 horas. Aqui nesse diagramazinho abaixo, a gente tem um exemplo, né, de células diferentes, com tempos diferentes em cada uma das fases. Por exemplo, a célula do epitélio do intestino do rato, ela passa 1 hora somente na mitose, enquanto na fase G1 da intérfase, ela passa 9 horas, na fase S, 7 horas, e a fase G1, ou na fase G2, de 1 a 5 horas, tá? Células osteoprogenitoras, que são células mais complexas, elas já passam 3 horas no processo de mitose,
25 horas na fase G1, 8 horas na fase S e 2,5 a 3 horas na fase G2, certo? Então, dá para ver que é uma diferença bem grande, dependendo do tipo celular envolvido nesse ciclo, tá? Então, algumas células, elas conseguem proliferar mais rapidamente e outras mais lentamente. Então, entrando nas fases do ciclo celular, propriamente ditas, né, tentando conversar um pouquinho, discutir sobre elas, a primeira fase é a fase G0, né, onde a gente chama essa fase de quiescência. Nessa fase, não vai estar havendo divisão celular, propriamente dita. A célula está parada, sem nenhum tipo de eventos que iniciem divisão celular, certo? Existem algumas células que estão constantemente em G0. São aquelas células que não têm potencial de se dividir, né, e de realmente entrar no ciclo celular. Como exemplo, o neurônio que a gente está mostrando aqui, né, é uma célula que conhecidamente não se divide e que ela está permanentemente na fase G0 do ciclo celular, tá? Mas as demais células, elas ficam em G0 no período de repouso e elas entram na fase G1 quando há, então, a ligação de algum tipo de fator de crescimento naquela célula. Então, a gente entrou aqui na fase G1, que é a fase inicial, né, a primeira fase do processo do ciclo celular. Ela é uma das maiores fases de todas, claro que isso vai depender do tipo de célula, mas levando em consideração a intérfase como um todo, o período G1 é o período mais prolongado e, normalmente, o período mais complexo, né, onde se encontra o maior número de erros também, e, por isso, há um processo bem complexo de parada e de correção de erros também nessa fase, certo? Então, a célula vai responder a estímulos nessa fase G1 e vai iniciar a produção de moléculas necessárias às fases subsequentes. Então, nessa fase G1, o que vai acontecer é um aumento do volume celular como um todo, seguido da síntese de RNA e de proteínas que são necessárias para que essa célula progrida no ciclo celular e também para que ela consiga se dividir e ter material genético, né, suficiente para as duas células filhas. E também vai haver um aumento do número de organelas. Sabendo que há uma necessidade de duplicar o número de organelas, né, daquela célula, nessa fase G1, há um início desse aumento do número de organelas, assim como síntese de RNA, proteínas, e um aumento do volume celular inicial, tá? Nessa fase G1, a gente tem esse processo começando, mas nas fases subsequentes, isso também vai acontecer um pouco, tá? De aumento do volume celular. E aí, falando dos controladores positivos que atuam nessa fase G1, o primeiro e mais conhecido é a ciclina D, tá? Essa ciclina D é a primeira ciclina a ser produzida no ciclo celular e ela tem a capacidade de se ligar tanto a CDK4 como a CDK6, certo? Então, esses dois complexos, ciclina D, CDK4 e ciclina D, CDK6, eles exercem funções semelhantes e atuam como controladores positivos do ciclo celular. Numa fase mais tardia da fase G1 do ciclo celular, a gente tem produção de ciclina E, e essa ciclina E, ela se liga a CDK2, formando o complexo ciclina E, CDK2, certo? Então, na fase inicial, primeira fase, na G1, eu tenho ciclina D, bem no início, e na fase mais posterior, eu tenho uma produção da ciclina E. Ciclina D vai se ligar a CDK4 e a CDK6, e a ciclina E vai ter a capacidade de se ligar a CDK2. Tudo bem, gente? Sim, professor. Tá. Bom, então, esses complexos que a gente falou aqui, tanto o complexo ciclina D, CDK4, CDK6,
como o complexo ciclina E, CDK2, eles têm a capacidade de se ligar a uma proteína chamada de proteína RB, ou PRB, certo? Fazendo com que haja a sua fosforilação e ativação dessa proteína. Eu vou mostrar num gráfico mais na frente para vocês. O gráfico é um pouquinho mais complexo, mas, por favor, tentem ir olhando de acordo com o que eu for marcando para ficar mais claro, tá? Bom, então, aqui a gente tem um gráfico, quando a gente olha para esse gráfico, todo mundo, valha-me Deus, o que é isso? Pelo amor de Deus, não sei de nada, não estou entendendo nada. Mas calma que eu vou explicar, certo? Nessa primeira fase, né, após a ligação de fatores de crescimento, né, como a gente já falou, ligação de fatores de crescimento na célula, são ativadas, então, os sinais que promovem o início da produção da ciclina D, que é a primeira ciclina que aumenta no ciclo, como a gente já falou, né? Essa ciclina D se liga as CDKs 4 ou CDK 6 e vão, então, fosforilar uma proteína chamada de proteína RB, que está presente já no núcleo celular, certo? Esse RB, de forma, quando essa célula está parada no ciclo celular, quando ela está em G0, o RB, ele se encontra ligado ao E2F, certo? Esse complexo RB-E2F, ele está unido quando a célula está parada no ciclo celular, tá? Então, como eu estou tentando enviar sinais de que essa célula progrida no ciclo celular, os controladores positivos, né, então, fosforilaram a proteína RB, deixando ela ativada. Quando essa proteína RB ela fica ativada, ela então se separa do E2F, e esse E2F é então liberado. Quando esse E2F ele é liberado, são enviados sinais de que essa célula, então, precisa proliferar e progredir no ciclo celular. Do contrário, se esse E2F não está liberado, como a gente está vendo aqui, essa célula entra no processo de quiescência, ela não progride no ciclo celular, certo? E aí, quando é que entra a ciclina E e a CDK2? Então, em um momento, após a liberação do E2F, ele tem uma capacidade de fazer uma regulação positiva também dessa entrada da célula no ciclo celular. Uma vez que o E2F foi liberado, ele induz também a transcrição da ciclina E. Então, essa ciclina E, ela começa a ser produzida, então se liga a CDK2, quando ela se liga, ela promove mais fosforilação do RB e mais liberação de E2F, certo? Então, ele amplifica essa cascata que inicialmente foi feita por ciclina D, CDK4 e 6. A ciclina E também vai fazer a mesma coisa, certo? Vai se ligar ao RB, liberando mais E2F. Só que esse processo, esse complexo ciclina E, CDK2, ele só se forma mais posteriormente, depois que eu já tenho a primeira liberação do E2F, a liberação inicial, certo? E aí, uma vez que esse E2F é liberado, são enviados sinais de progressão, que essa célula precisa proliferar, e então essa célula consegue passar para a fase S do ciclo celular, certo? Ficou claro, gente, isso aí? Professora, pode repetir só nessa parte aí que ela vira quiescente? Se, em situações normais, né, o RB está ligado ao E2F, quando a célula não está proliferando, tá? Então, quando a célula não está proliferando, eu tenho ligação do RB ao E2F, eu não tenho liberação de E2F, ele está ligado ao RB, e, portanto, essa célula não progride, tá? Ela fica quiescente, porque os dois estão ligados. Para que eu tenha, então, uma proliferação no ciclo celular, eu preciso que esse RB esteja fosforilado, esteja ativo, e ele libere o E2F. Se eu não tenho E2F, né, E2F off, como está aqui, não tem uma liberação de E2F, essa célula fica quiescente, ela não progride no ciclo celular. Show, show. Entendi, obrigado. Certo? Não.
Bom, e aí nessa fase G1 ainda, eu tenho a ação, falei de controladores positivos, e agora a gente vai falar de controladores negativos. Né? Eu tenho algumas CDKIs, principalmente a P21, P53 e a P27, que vão atuar nesse processo de checagem, e para que isso aconteça, eles vão bloquear a atividade das quinases. Então, esses complexos ciclina CDKs, eles serão bloqueados momentaneamente para que essa célula seja, então, avaliada se pode progredir no ciclo celular, tá? Esses CDKIs, né, como atuam promovendo essa parada no ciclo celular, eles são também chamados de supressores tumorais, porque essa é a principal função deles. Se, desculpa, gente, se alguma célula defeituosa, algum tipo de erro naquela proliferação celular, nesse momento, essa célula vai ser suprimida e a célula vai permanecer em G1, tá? Não há progressão dessa célula no ciclo celular se realmente houver um erro grande, tá? Então, essas CDKIs são fundamentais nesse processo de supressão de possíveis tumores. Se a gente for parar para pensar, pessoal, durante os nossos ciclos celulares e divisão celular, vários erros acontecem diariamente em todas as nossas células. E essa ação desses supressores tumorais, eles acontecem de maneira muito intensa e eles conseguem realmente suprimir todas aquelas células que estão possivelmente se desenvolvendo de maneira errada. Tá? Então, é super importante o controle desses supressores tumorais para que a gente não desenvolva neoplasias malignas. E aí, gente, o nosso primeiro checkpoint, né, que a gente tinha falado que são essas fases, esses momentos de checagem, ele acontece entre a fase G1 e a fase S, né? G1 é a primeira fase e a fase subsequente do ciclo celular é a fase S. Então, uma vez que passou aquela fase G1, que é a mais longa, e a célula vai entrar para a fase S, há um período de parada, né, o primeiro checkpoint, onde essa célula vai, então, avaliar se há erros, reparar aqueles que forem passíveis de reparo, e aqueles que não, a célula será enviada para a apoptose. Tá? A principal proteína responsável por essa parada no ciclo celular, ela é chamada de P53. E por isso, em muitos livros, o P53 ele é descrito como o guardião do genoma, porque ele é uma proteína inibidora de CDKs, né, ele é um CDKI, que ele age em várias fases do ciclo celular. E ele tem essa capacidade de regular e de ativar outras proteínas inibidoras também do ciclo, promovendo esse momento de parada e de checagem do material produzido por essas células, certo? Por isso ele é considerado, também ele é descrito como o guardião do genoma. Então, no final dessa fase, G1, há esse checkpoint, né, e o ponto de restrição. Esse ponto de restrição é o ponto onde a célula é decidido, né, se a célula vai progredir ou não. Aqui embaixo na figura, né, a gente tem no final da fase G1, esse ponto de restrição, onde vai ser avaliado se essa célula vai poder progredir ou não. Então, se as proteínas, além da avaliação do material genético que foi inicialmente produzido, né, o RNA que foi produzido, também proteínas vão ser avaliadas, e se essas proteínas atingirem a quantidade necessária, a célula vai progredir para a fase seguinte, que é a fase S. Se, por outro lado, essas proteínas não atingirem a quantidade necessária para a progressão, essa célula volta para a fase G0 e entra num período de quiescência novamente, certo? Ela volta para essa fase inicial e aquela entrada da célula no ciclo celular ela é abortada. E aí, quando houver a ligação de um novo fator de crescimento, há uma nova tentativa de divisão celular, e que só vai progredir se realmente a quantidade de proteínas for formada de forma adequada. Outro gráfico muito cheio de coisas e que fica todo mundo doido sem entender, tá? Mas eu queria que vocês olhassem só para essa parte que eu vou colocar aqui, né?
que é o processo da ligação do E2F com o RB, como a gente já tinha falado, né, lembra? Que eles estão ligados. Quando eu tenho a ação da ciclina D e do complexo CDK4, CDK6 sobre o RB ligado ao E2F, esse E2F vai ser, então, liberado e essa célula vai progredir no ciclo celular. E aí, onde agem os inibidores, tá? Existem algumas famílias de inibidores que estão aqui colocadas, né? A família CYP e a família INC4. Então, a família CYP vai agir diretamente nesse complexo ciclina D, CDK4, 6, e a família INC4 também, né? Consegue agir aqui, fazendo com que haja, então, a parada e a inibição desse processo de liberação do E2F para que haja a checagem do ciclo celular nesse período, certo? E aí, outra proteína, né, outra família de proteínas é a família INC4, né, que também vai atuar, né, tanto com a família CYP nesse processo, e a família CYP também atua diretamente inibindo o CDK2 ciclina E, né, que é o segundo processo, segundo complexo que vai ser formado também aí nessa fase inicial do ciclo celular, tá? Então, ela tem capacidade de inibir tanto o complexo CDK4, 6, ciclina D, quanto o complexo ciclina E, CDK2, certo? E aí, quando este também está inibido, eu não tenho liberação do E2F, né? Então, eu também não progrido essa célula no ciclo celular, tá? Então, esse processo de parada, de ação dessas CDKIs, ele atua diretamente sobre o complexo ciclina CDK, fazendo com que eles não fosforilem a proteína RB, e, por sua vez, o E2F não seja liberado, fazendo com que haja, então, um momento de checagem. Certo? Se a senhora puder repetir, por favor. Eu tô falando a mesma coisa, é porque esse gráfico realmente ele é bem cheio de coisa e às vezes fica um pouco complexo se a gente for parar e olhar tudo, certo? Eu quero que vocês olhem especificamente para essa família aqui de proteínas, a CYP e a INK4, certo? Eu não quero que vocês se detalhem o nome da família também. Eu quero que vocês entendam que são proteínas que têm capacidade de atuar no ciclo celular, promovendo a inibição do complexo ciclina CDK, nesse momento final de G1, da fase G1, certo? Então, tanto agem sobre CDK 4,6, ciclina D, como CDK 2, ciclina E, tá? Então, esses complexos vão estar paralisados por ação dessas proteínas inibitórias, para que haja, então, a conferência se todos os fatores necessários para a progressão para a fase S, que é a fase seguinte, avaliação se eles estão realmente completos, e se não há nenhum tipo de falha, certo? Então, é um momento o momento para que haja essa avaliação, ele é mediado por essas proteínas inibitórias, né? P53 está aqui no caso como a principal, né? Que ela consegue atuar sobre outros complexos também, mas essas proteínas, né, inibidoras de CDKs, elas atuam bloqueando a ação desses complexos e promovendo um tempo para que haja, então, a correção de algum erro que existe nessa célula que está proliferando. Ficou um pouco mais claro? Ficou, obrigada, professora. Vamos lá. Então, essa fase realmente é a mais complexa, é a que tem mais coisa envolvida e é que normalmente a gente tem maiores detalhes nos livros, certo? O que eu estou trazendo aqui para vocês, pessoal, em relação ao ciclo celular, é um resumo, tá? Porque na vida real, esse ciclo celular, ele tem bem mais proteínas envolvidas, bem mais fases, bem mais complexos, e que, na verdade, não justifica a gente ficar trabalhando isso com vocês
na graduação, né, sendo que é uma área muito específica. Então, a gente faz um apanhado geral do ciclo celular e a gente trabalha com as principais proteínas, tá? Então, se vocês forem estudar, pegar o capítulo do Robbins para avaliar esse ciclo celular, vocês vão ver que é um processo bem mais complexo, tá? Então, eu estou trazendo um resumo para vocês, né, das fases que são mais importantes e das proteínas mais importantes. Bom, então a fase seguinte, após a fase G1, é a fase S, tá? A segunda fase da intérfase, e nessa fase S, ela é chamada de S de síntese, tá? Porque é nessa fase que é, então, sintetizado o DNA, para que haja, então, a divisão posterior desse DNA entre duas células, tá? Cada cromossomo irá produzir uma cromátide irmã, e nessa fase S, a principal atividade que vai ocorrer é essa, a síntese de DNA, a duplicação desse DNA que existia na célula. Além da duplicação do DNA, a gente vai ter também a duplicação dos centríolos e dos centrossomos, né? Esses centríolos, eles vão ser fundamentais nas fases mais posteriores para poder formar os fusos mitóticos, para que essa célula entre na mitose propriamente dita, tá? Então, para isso também, os centríolos, eles são divididos, duplicados nessa fase S, e as células passam a ter 2 centríolos e 2 centrossomos, que são as regiões, né, onde os centríolos estão localizados, certo? Então, acontece também essa duplicação dos centríolos na fase S. Bom, e aí quais são as ciclinas, né? A gente lembra que a ciclina D era a mais importante na fase G1 do ciclo, e a ciclina E passa a ser um pouquinho mais elevada no final. Na fase S, essa ciclina E, ela continua elevada no início, né? Claro, foi a última a ser produzida na fase G1. Então, na fase S, eu tenho um aumento da ciclina E ainda ligada ao complexo CDK2. E, em seguida, eu tenho o início da produção da ciclina A, certo? Essa ciclina A é a terceira ciclina a ser produzida no ciclo celular e acontece numa fase mais posterior da fase S. Entrando agora na terceira fase do ciclo, que é a fase G2, tá? Essa fase G2 é a última fase da intérfase, certo? Então, nessa fase G2 tem que ser conferido, tem que ser realizada uma conferência de todo o material necessário, tudo que realmente essa célula precisa ter para, então, passar pelo processo de divisão celular, tá? Lembra que na fase G1, a gente tinha produção de RNA e de proteínas, né? Então, a gente continua tendo, a gente tem mais um pouco de produção de RNA e proteínas nessa fase G2 e estruturas necessárias à divisão, tá? Então, uma série de outros elementos também são produzidos nessa fase G2 e há o início do processo de condensação da cromatina, tá? Essa cromatina, no processo de divisão celular propriamente dita, ela tem que ocorrer, né? Essa cromatina ela tem que estar bem condensada, e, portanto, nessa fase G2, já há o início de condensação dessa cromatina. Mas o que acontece de mais importante, além da condensação da cromatina, é a produção de mais RNA e proteínas. Além disso, né, a gente já teve a duplicação dos centríolos na fase S, e na fase G2 eu tenho uma maturação dos centrossomos. Então, essa região onde vai ocorrer o fuso mitótico, né, então, na fase da mitose, a gente tem uma maturação total dos centrossomos ainda na fase G2, tá? Bom, em relação às ciclinas que estão presentes na fase G2, eu tenho tanto a ciclina A como a ciclina B ainda aumentadas, né,
na fase G2, tanto a ciclina A como a ciclina B, elas vão se ligar a CDK1, tá? Então, esse complexo CDK1, ciclina B, ou CDK1, ciclina A, atuam na fase G2 do ciclo celular, e o complexo ciclina B, CDK2, também vai estar presente e vai promover, né, vai fazer com que haja a entrada dessa célula na fase M, né, com o processo de desfosforilação das proteínas. Então, esse complexo CDK2, ciclina B, vai ser o produto final e o responsável por passagem dessa célula para a fase seguinte, para que essa célula entre, então, na mitose propriamente dita. Nessa fase G2, eu tenho o segundo ponto de checagem. Lembra que o primeiro era entre G1 e S, e o segundo é entre as fases G2 e M, né? Para avaliar se realmente essa célula está apta a entrar na mitose. Então, nesse caso, vai haver a conferência do DNA, que foi replicado na fase S, né, que na fase G1 ainda não tinha duplicação do DNA. Então, a partir de agora, vai ser conferido esse DNA, se a replicação foi feita ok, né, e realmente a parada, né, no ciclo celular, que é mediada pelo bloqueio da CDK1, tá? Esse complexo CDK1, ciclina B, vai promover uma parada no ciclo celular, né? E é esse bloqueio que vai fazer com que haja o tempo necessário para a conferência do material genético. A proteína inibitória responsável por esse bloqueio do complexo ciclina B, CDK1, é a P53, certo? Mais uma vez aqui ela aparecendo, a nossa guardiã do genoma. Então, a proteína P53, ela atua bloqueando momentaneamente o complexo ciclina B, CDK1, e aí essa célula não progride para a fase seguinte, enquanto não houver o desbloqueio desse complexo. Saindo da intérfase, agora a gente entra no processo de mitose, propriamente dito, onde a célula vai se dividir, né? Então, é a fase mais rápida, como a gente já tinha falado, e ela é dividida em prófase, metáfase, anáfase e telófase. Na mitose, a primeira fase que a gente tem é a prófase, né, a fase exatamente após o final da intérfase, e nela a célula vai terminar o seu preparo para o processo de divisão celular. Lembra que a gente falou que havia um início de condensação da cromatina, né, no período G2, e aqui a gente tem uma finalização dessa condensação da cromatina. Tá? Além disso, além da condensação da cromatina, eu vou ter o desaparecimento do nucleolo, então essa célula passa a não ter mais nucleolo, e há uma migração dos centrossomos, né, dos centríolos dos centrossomos para os polos das células, tá? Então, cada um vai para um lado e vai começar a formação do fuso mitótico. Na fase seguinte, que é a metáfase, a gente tem a fragmentação da membrana nuclear. Esse material genético, ele fica na porção central da célula, isso é bem claro de se conseguir observar, né, ao microscópio. As cromátides, elas ficam nessa porção mais central e elas se ligam nesse fuso mitótico que foi, então, formado, né, pelos centríolos, através da emissão de fibras do fuso, que são as fibras pelas quais essas cromátides vão migrar para os polos das células. Então, essas cromátides, elas vão se dividir para que partes iguais vão para cada um dos polos. Aqui a gente tem nosso terceiro e último checkpoint na fase de mitose, né? Onde eu vou ter, então, a avaliação se realmente o fuso mitótico
foi formado de maneira adequada. Então, esse é o objetivo dessa parada final, né, que é bem na fase de mitófase, ou de mitose, entre a metáfase e a anáfase, tá? Então, nessa fase, bem no meio do processo de mitose, há um terceiro checkpoint para avaliar se o fuso mitótico foi formado de maneira adequada, né? Então, essa avaliação é feita, né, através da observação se há uma ligação dos cromossomos aos microtúbulos do fuso mitótico. Se houver a formação ok, a célula passa para a fase seguinte da mitose. Se não, essa célula pode ser enviada para a apoptose. A fase seguinte, né, a terceira fase da mitose, ela é chamada de anáfase, e nessa fase de anáfase eu tenho uma separação dos cromossomos agora acontecendo de maneira real, né? Então, metade dos cromossomos vão para cada um dos polos, e essas cromátides vão estar, né, aqui localizadas próximas aos centríolos. A última fase da intérfase, ela é chamada de telófase, e nessa fase de telófase eu já tenho, né, os cromossomos em cada um dos polos, então ao início da descompactação dessa cromatina, né, essa cromatina começa a voltar à sua característica normal, ela deixa de estar enovelada, lembrando que foram perdidas as membranas nucleares na metáfase, então aqui na telófase há o início da formação de novas membranas nucleares, tá? E também a formação de nucléolos, que também foram perdidos anteriormente, certo? A fase final, né, que alguns autores nem consideram que seja realmente uma fase, é só o final do processo, que é chamado de citocinese. Essa citocinese é a divisão propriamente dita das células, né, as células duplicadas, né, vão então se separar por completo. A gente já tinha falado da separação do material, formação de uma nova carioteca, de um novo nucleolo, mas na fase da citocinese, o citoplasma das células se separam por completo, né, e esse processo de citocinese, na verdade, ele inicia na anáfase e termina na telófase, por isso que alguns autores nem consideram que seja realmente uma fase da mitose, né, mas ela realmente é a fase onde há a separação propriamente dita das células, né, as células se transformam em duas células exatamente iguais e com características de células normais, né, com todos os componentes de uma célula normal. E aqui a gente mostra, né, ao microscópio, que a gente consegue identificar todas essas fases que a gente falou aqui, né, que não é coisa que a gente está falando sem ter comprovação. Então, aqui é a fase inicial, uma célula intérfase, onde há o início da condensação da cromatina. Numa fase subsequente, né, no início da mitose, eu tenho a prófase, onde essa cromatina está mais condensada, eu não tenho membrana nuclear, se a gente olhar aqui ao redor, não tem nada de membrana ao redor desse núcleo, e também eu não tenho nucleolo nessa célula, tá? Então, já mostra que ela está na fase de prófase. A fase seguinte é a fase de metáfase, onde a formação desse fuso mitótico, né, ligação nas fibras do fuso, dos cromossomos, e todos esses cromossomos estão aqui localizados nessa porção central, né, nessa região, bem no meio da célula. Em seguida, a gente tem a anáfase, onde essas cromátides, elas migram, né, para os polos da célula, cada metade, né, de um cromossomo vai para um lado da célula, e então há a separação desse material genético. A telófase, a separação final, esses cromossomos, eles deixam de ficar espiralizados, como a gente já tinha falado, há uma invaginação do citoplasma, a formação de um novo nucleolo e uma nova carioteca ao final da telófase, tá? Então, elas começam a se separar e se transformam em duas células novas, propriamente ditas, tá? Então, em resumo do que a gente viu na aula de hoje, né, os pontos mais importantes
a gente precisa saber onde ocorrem os pontos de checagem no ciclo celular. Esses pontos de checagem, eles acontecem principalmente nessa fase G1 e S, entre fase G1 e S, né, que é a fase inicial e maior da intérfase. Então, nesse ponto G1, primeiro checkpoint, essa apoptose pode acontecer se houver um erro realmente no DNA e que não for passível de retaro. Então, essa célula pode ser já enviada para a apoptose e não progredir no ciclo celular. O segundo checkpoint, ele se localiza aqui entre a fase G2 e M, né? E aí, mais uma vez, vai avaliar se essa duplicação do DNA foi feita de maneira adequada, né? Que essa duplicação aconteceu aqui na fase S, né? Mas o ponto de checagem só aconteceu entre G2 e M. Tá? Então, se esse DNA foi replicado de maneira correta e se todas as proteínas necessárias para a progressão elas foram formadas, então esse é o segundo checkpoint. E o terceiro checkpoint, ele acontece na fase já da mitose, né? Então, vai avaliar esse terceiro checkpoint se realmente houve a ligação adequada dos cromossomos às fibras do fuso, tá? Então, são 3 checkpoints que a gente tem no processo do ciclo celular, e esses pontos todos, eles servem como mecanismo da célula de evitar que haja progressão de material genético danificado e também de proteínas danificadas para a fase seguinte, certo? É o controle do nosso organismo de não levar para frente células que tenham algum tipo de alteração importante, tá? Então, esses são os 3 checkpoints, é importante que vocês saibam onde ocorrem esses 3 checkpoints. E aqui a gente tem uma revisãozinha e um resumo de tudo, né, em relação à quantidade de DNA, né, aqui colocando que essa quantidade de DNA em G1, ela é estável, na fase S é uma duplicação das cromátides, né, então eu tenho 4 cromatinas, e aí da G2 até a fase final da divisão celular, eu vou ter, né, 4 cromossomos, e depois eu vou ter, então, ao final, um cromossomo em cada uma das células, certo? Vou ter 4 cromátides, desculpe, e no final, um cromossomo em cada uma das células, certo? E em relação às fases da intérfase, na fase G0, a célula não entra na divisão celular, certo? Então, a célula está quiescente, está parada. Na fase G1, é a fase inicial, onde há crescimento da célula, inicia-se a formação de RNA e duplicação de organelas e também aumento de proteínas, tá? Então, na segunda fase, que é a fase S, eu tenho a duplicação do DNA, propriamente dita, e na fase G2, eu tenho um aumento dessa massa celular, né, que se inicia em G1, mas que em G2 ela realmente é mais evidente, além de aumento também de material genético de RNA e de proteínas. Em seguida, depois G2, a célula entra em mitose, e aí acontece a divisão celular, né, nas fases da mitose, estão aqui resumidas, eu tenho a intérfase, né, a fase prévia à mitose, e entrando na mitose, a prófase é a primeira, onde eu tenho ruptura da carioteca, condensação da cromatina e migração dos centríolos. Na metáfase, eu tenho todas as cromátides localizadas nessa região central do fuso mitótico. Na anáfase, eu tenho migração das cromátides para os polos da célula, ligadas no fuso mitótico, e na telófase eu tenho a divisão dessa célula novamente, desespiralização desses cromossomos, formação de uma nova carioteca e de um novo nucleolo. Em relação às ciclinas, né, quais são as ciclinas que estão presentes em cada fase? Na fase inicial, a ciclina D, ela é a primeira a estar presente, né, e em seguida, a ciclina E, ela tem o seu pico, e ela fica
elevada até a fase S, né, ela ainda está ativa na fase S. Na fase S, a gente tem outra ciclina que também atua, que é a ciclina A, né? Então, a ciclina A vai iniciar o seu pico numa fase mais tardia da fase S. Na fase G2, eu tenho tanto a ciclina A como a ciclina B atuando, né? E essa ciclina B, ela continua com o seu pico elevado até o final da mitose, quando ela tem, então, uma diminuição do seu pico, tá? Pessoal, tem dúvida?